mensagem de que a via é compartilhada. Só a bicicletinha pintada no solo, a gente já está entendendo que não é suficiente. A redução de velocidade é uma necessidade também nessas vias, mas a gente está melhorando, tentando melhorar a própria mensagem para dizer que aquela via é uma via ocupada por todo tipo, por todo mundo. Mas nós temos hoje, na cidade de São Paulo, uma experiência muito recente, que é a expansão, e é um trabalho que a gente se orgulha muito, da expansão das faixas exclusivas de ônibus, com um resultado muito positivo para o transporte coletivo. A gente está trabalhando para compartilhar as faixas exclusivas. A gente tem aí, vai fechar esse ano com cerca de 300 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. E se esse espaço puder ser compartilhado de uma maneira muito segura com o ciclista, a gente vai ter aí uma estrutura viária disponível para a bicicleta muito boa. E a gente acredita nessa possibilidade de preparar o motorista do ônibus para conviver. Nós temos hoje, não muito, cerca de quase 60 quilômetros de vias sinalizadas como ciclorotas. A nossa meta é implantar, num tempo muito breve, até março do ano que vem, mais uns 300 quilômetros de ciclorotas, hoje ainda associados ao sistema Bike Sampa, de bicicleta compartilhada. Não acha um risco grande você não implantar essas vias de ônibus e não fazer essa coisa de uma forma simultânea? Porque a partir do momento que você implanta a linha do ônibus, o ciclista, pelo código, ele tem que pedalar no mesmo lado. Então, ele já vai, enquanto você não implantar isso, você botou o ônibus, já vai estar correndo um risco muito maior do ciclista, você concorda? O que nós acreditamos, eu acho que é a percepção que a Renata teve, que ela me passou outro dia, é que tirando o estresse do motorista da competição com o automóvel, o próprio motorista, ainda que a gente não tenha conseguido treinar todos eles, o próprio motorista do ônibus, livre desse estresse da disputa com o automóvel, já está... Eu concordo, é o que você falou. Não é o ônibus que mata, é o motorista do ônibus, então você tirar o estresse. E você quer saber uma coisa curiosa? Aqui estou falando com um palestrante. Paris, desde a década de 90, divide não é corredores, as faixas de ônibus com os ciclistas. Tanto que os motoristas de ônibus têm duas buzinas, clim-clim para conversar com o ciclista e ó para conversar com os buzinês. Aí, vira e mexe, morria um ciclista. E para eles zerarem isso, João Paulo, eles fizeram o seguinte: para você ser motorista de ônibus em faixa compartilhada, você tem que ter 2 filhos, mais de 35 anos e ser mulher. Zerou. Então, mãe de família não mata ciclista nas ruas. E aí eles resolveram o problema do compartilhamento das ruas ônibus-ciclista. Não é lindo isso? Então educação mais hormônio de preservação resolve o problema de pizza no asfalto. Eu queria só fazer uma observação com relação a planejamento urbanístico da cidade. A gente, por quase um século, se voltou ao modelo carrocêntrico, rodoviarista, muito espelhado na cultura norte-americana. E nos últimos tempos a gente tem visto um olhar muito voltado para os modelos eurocêntricos. Aqui a gente citou Amsterdã, que se desenvolveu muito em função também que não foi citado aqui, da crise do petróleo, para eles foi fundamental. Paris, enfim, e outras cidades europeias, mas a gente tem que se desligar da visão carrocêntrica, da visão rodoviarista muito norte-americana, se voltar para esses novos agentes urbanísticos do mundo, principalmente na Europa, mas a gente tem que traduzir isso numa lógica mais brasileira, mais tupiniquim, mais nossa, assim, para que a gente não perca essa cultura nossa. Existe um vídeo muito bonito que está no YouTube, que é uma aula de compartilhamento para motoristas de ônibus na cidade de Curitiba. Então, eles colocaram uma linha de bicicletas dessas de academia, então são uns 10 motoristas sentados pedalando em bicicletas estacionárias, e colocaram um colega que é motorista de ônibus, mas que é ciclista. Passou a 60 por hora assim nessas bicicletas. Você percebe o cara pedalando e o cara faz assim, passa o ônibus do lado, daquela assim, e depois a entrevista o cara falou: é sinistro. Quer dizer, é muito importante você ter uma educação em que você coloca essas experiências, troca essas experiências. Quer dizer, o motorista de ônibus, ele fez de propósito. Ele passou rápido, sabe aquela...
passou rápido. Como eles fazem? Acelerando sem acelerar, só para poder mostrar a potência que está chegando. E a gente vê espelhado na atitude corporal dos ciclistas, que na verdade são motociclistas, são motoristas de ônibus, no momento que passa. Então, essa coisa é muito importante, você ter uma educação de trânsito, ter uma educação intermodal para vivenciar isso, né? O Renato falou em educação. Eu acho que essa parte acho que a gente tem que talvez fazer mais campanhas, né? Assim, eu pedalo muito naquela pequena ciclovia da Faria Lima, que ficou muito desse tamanho, uma coisa que representa pouco, mas é um espaço pequeno. Qual é o maior problema que tem lá? De manhã cedo, quando as pessoas descem do ônibus, assim, aquilo lá virou um lugar que as pessoas andam, virou para os pedestres, então o ciclista tem que parar. Porque essas pessoas não têm essa consciência, né, que aquilo é uma ciclovia, não fazem por mal assim. Mas não tem assim, acho que faltam campanhas, né, para você, aonde que o pedestre tem que andar, é o que você falou, Celso, você falou assim, o negócio das faixas de pedestre. Ninguém mais respeita. Na campanha começou a se respeitar agora, ninguém mais respeita. Então acho que a gente gasta tanto com toda essa parte de infraestrutura, talvez tenha que gastar um pouco mais nessas campanhas, né, para conscientizar, aquilo ficar batendo, né? Porque senão não vai mudar. Eu não acredito em campanha que não seja acompanhada com uma multinha no final, né? Primeiro ensina e depois começa a punir. Faixa de pedestre, tem que punir. O cara não parou, tem que mandar multa, já sabe que tem que parar. Na verdade, eu gostaria de saber se tem as perguntas da plateia em relação ao nosso debate. Tem uma pergunta básica, não muito básica, mas qual a porcentagem de bicicletas do Brasil, se alguém sabe? 3,4 segundo a NTP. O que? Viagens de bicicletas? Porcentagem de ciclistas. 3,4% da população brasileira 3,4% dos deslocamentos. se locomove de bicicleta. No Brasil. Isso é o No Brasil. 0,62 pelo AD de 2007. Quantos por cento de viagens no Brasil as bicicletas fazem? Então, de 100%, se todas as viagens do Brasil forem 100%, 3,4% são feitas em bicicleta. Isso é um número muito grande. Na cidade de São Paulo nós temos 0,5%, mais ou menos. 0,6%. 0,6%. É o número Esse é o oficial. oficial. É o número oficial da Só para vocês terem ideia, em Amsterdã deve ser 40%, 35%, 40%. Copenhague, eles estão com metas para chegar em 50%. Londres está beirando 7%. Existe uma estatística dizendo que se você não começa a ter uma proposta de segregação, que é uma coisa que é um grande embate, segregação seria ciclovias por onde os carros não passam, onde não existe trânsito nenhum compartilhado, segregado. Você começa a aumentar. Para você aumentar de mais de 7% o número de viagens em uma cidade, você tem que ter uma estrutura segregada. Por quê? Porque você atrai as mulheres. As mulheres só vão pedalar nas ruas quando elas se sentem seguras. Então, se você quiser botar mais mulheres, você vai aumentar muito e você vai ter, então, que ter um trânsito segregado. Só que aí você começa com um problema, que é o seguinte, como você começa a aumentar de 30%, 40% para 50%, você começa a migrar, você começa a fazer um efeito contrário, você começa a desadensar o transporte, ou seja, você começa a tirar a gente do transporte público para o conforto do transporte individual, que é da bicicleta. Então é por isso que a Alemanha hoje está fazendo autoestradas para bicicletas, porque está se tornando demodê o transporte público e sim o pessoal está saindo do transporte público para o transporte individual da bicicleta. E você tem aí que contrabalançar isso para saber se é bom ou se não é bom. E o muito interessante que é, quem está gestando ruas e cidades com propriedade, eles seguem a lei de menor esforço, quer dizer, a fluidez do pedestre, do ciclista, ela segue a lei do menor esforço. Portanto, não adianta você imaginar que você vai colocar uma grade aqui para o ciclista dar a volta, se essa linha reta é a lei do menor esforço, vai ser em Amsterdã, vai ser em Nova York, vai ser em Londres, vai ser em qualquer lugar. O pessoal vai derrubar essa cerca e vai passar. Não é que ele é educado ou deseducado. A lei de menor esforço, ela é uma prioridade, ela é um privilégio de quem se locomove pela energia humana. E é assim que se resolve a circulação no resto do mundo. É isso só compartilhar. Finalizando. Cidade de São Paulo, nós temos 33% dos deslocamentos centros feitos a pé, apenas 28% sendo feitos de carro. Portanto, 72% dos deslocamentos são feitos ou a pé, ou de bicicleta, ou de transporte público. Então, nós temos esse caos na cidade produzido pela esmagadora minoria.
Exatamente. A ciclofaixa tem quantos anos? A ciclofaixa já tem, acho que 5 ou 6 anos. Inaugurou em agosto Posso fazer uma de pergunta? 2009, né? Agosto de 5 anos. Com 100 milhões de reais na sua mão, Tonobon, que é o preço que já foi investido na ciclofaixa, quanto de estrutura cicloviária permanente já teria na cidade de São Paulo, Tonobon? Não vai me responsabilizar por isso. Não. Secretaria. Eu estou na secretaria há 10 Eu vi gente ali que gostou. Eu acho que são coisas bem diferentes, não dá para comparar. Assim, 100 milhões daria para fazer de ciclovia aí cerca de 200 quilômetros. Está aí na faixa de 500 mil reais o custo do quilômetro de ciclovia. Eu acho que eu sou otimista, eu acho que a gente está num caminho melhor para a bicicleta na cidade e no país. E acho que a gente tem que fazer isso mais vezes e continuar esse debate. Eu acho que o debate e a comunicação também, né? Acho que a gente tem que fazer e comunicar, para a gente tentar mudar essa cultura, né, de transporte. Eu sou otimista e acho que valeu o nosso debate aqui. Cada um de vocês que está aqui, eu queria agradecer de estar aqui e imaginar que todos vocês continuem sendo multiplicadores do que vocês estão vendo, ouvindo, e esse debate é importante, porque a sociedade é que vai mudar essa situação que nós temos. Nós somos talvez alguns catalisadores, pequenos catalisadores, mas a multiplicação disso é que vai trazer o sucesso do nosso movimento. Quando você aumenta o número de ciclistas, começa a diminuir o número de acidentados. Primeiro você tem uma curva de subida, que a gente já passou, e agora o município de São Paulo está mostrando que o número de acidentados por 100 mil está diminuindo, o que é um ótimo sinal. Então a gente está no caminho certo. E volto a dizer, Celso, desculpe a agressividade, mas a questão de qualidade eu estou cansado. Qualidade, o motoboy o que tem que fazer é ensinar eles a frear. Ninguém ensinou. Tá? Simples. Tá? Desacelerar. Que isso é um mal de brasileiros. Vocês querem, por favor, agora falo eu como pedestre, ciclista e vindo de uma família de competidores. Vocês querem que o trânsito seja mais seguro? Transmitam para os outros. Olha, tem qualquer coisa normal na frente, tira o pé do acelerador e encosta o pé no freio. Eu queria agradecer pelo convite, por mais essa oportunidade de estar debatendo isso. Eu acho que houve um período em que se acreditou muito que a sociedade e o poder público tinham posições diferentes e caminhavam em sentidos diferentes. Eu acho que a gente está construindo uma maneira nova de se produzir a cidade e de se viver a cidade. E já dizia minha avó, que deve ter aprendido da avó dela, que é conversando que se entende. E eu acho que a gente concordo com o João Paulo que tem que fazer mais isso. Tem que fazer isso com uma frequência muito grande para todo mundo estar caminhando no mesmo sentido. E, bom, é isso. Agradecer e torcer pelo próximo e pelos próximos. Obrigado. Daniel Ruti. Queria agradecer o Zolino e o Gui Coelho aí pelo convite de participar aqui. Agradecer a Renata, que mediou, como sempre, de forma perfeita. E só dizer que, na verdade, Pedala São Paulo, a referência é a cidade de São Paulo. E apesar de estar numa fase muito pessimista, eu sinto um clima muito bom na cidade para a bicicleta, tanto político quanto no desenvolvimento de políticas públicas. A gente tem historicamente 80% do espaço viário voltado para o carro, enquanto que a Renata disse, menos de 1/3 das pessoas que se utilizam desses. Desculpa, 1/3 das viagens feitas de carro e 80% do espaço destinado a transporte é para o carro. Portanto, há uma batalha histórica e a gente tem que reverter isso imediatamente. Colocar aí o uso e ocupação desse espaço, a distribuição de forma mais equânime, de forma mais justa, porque eu acho que uma das principais características de injustiça social hoje no Brasil é essa questão das diferenças destinadas à questão da locomoção no Brasil. Então, queria agradecer muito espaço. Obrigado, Ruti.